professora Maria da Graça Neves. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem, os distúrbios, os transtornos, também os problemas de aprendizagem, em especial em contexto de pandemia. Eu tenho certeza que essa aula vai contribuir bastante para a vida, para o trabalho de cada um dos cursistas. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito importante e vai ser muito especial para todos nós. E eu já quero convidar a todos do grupo para nós entendermos um pouquinho, conhecermos um pouquinho do trabalho, de como nós vamos estar trabalhando durante esta aula bônus. Nós vamos estudar, vamos compreender a caracterização das dificuldades, dos problemas, dos distúrbios, também dos transtornos de aprendizagem, em especial nesse contexto de pandemia que nós vivemos agora. Vamos tentar abordar também a caracterização das dificuldades, dos problemas, dos distúrbios e dos transtornos de aprendizagem e os aspectos neurobiológicos e neuropsicológicos que abordam esses temas, em especial também relacionados ao período desse contexto de pandemia que nós vivemos. Vamos abordar também as necessidades especiais e aprendizagem, em especial neste contexto de pandemia, e o trabalho do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, com relação aos transtornos de aprendizagem, em especial também neste contexto de pandemia qual estamos vivendo. E para isso nós vamos começar a conversar um pouquinho a respeito da aprendizagem, para poder entender, compreender esses parâmetros que até então estiveram presentes na educação. Nós viemos de tempos os quais os parâmetros da educação padronizados, onde todos necessitavam aprender da mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo período e mais ou menos do mesmo jeito. E trazer isso para uma nova realidade, a qual a construção da individualidade, o respeito das diversidades, a construção do conhecimento e esse respeito com relação aos ritmos de produção pessoal de cada um e os estilos de aprendizagem de cada sujeito, bom, é um grande desafio e é um processo de construção, a qual historicamente tem se desenvolvido já há muito tempo. E também nos faz pensar da necessidade que nós temos hoje, mais do que nunca, do trabalho com redes de apoio. Nós precisamos sim auxiliar todos aqueles que vêm buscar através de nós ajuda, auxílio. Sabemos que as pessoas que têm necessidades especiais, em especial as pessoas que possuem necessidades específicas, aquele que concerne também e acometem também a sua capacidade de aprender, a sua aprendizagem, bom, elas requerem sim um cuidado maior, um olhar diferenciado. E todo aquele que trabalha com atendimento educacional especializado, ele tem e precisa ter essa abordagem, esse olhar todo diferenciado e especial, que é para poder ajudar aos professores que estão em sala de aula e também a poder ajudar os sujeitos, que precisam, as crianças que precisam em especial, no ensino fundamental e até mesmo aqueles que trabalham com crianças maiores, e auxiliar as famílias nesse novo tempo, neste novo tempo histórico da educação, o qual nós estamos vivendo nesse momento. Estamos vivendo uma nova realidade, estamos construindo novas aprendizagens nesse contexto qual o mundo inteiro está inserido devido à pandemia, a qual nós estamos precisando aprender coisas novas e novos desafios, como, por exemplo, a tecnologia, e utilizar a tecnologia em prol da aprendizagem e em prol da educação.
É um trabalho novo de novas construções e também de desconstruções de algumas coisas que há muito tempo a gente já vinha fazendo, construindo, em especial com relação ao trabalho, né, à educação e com relação à própria educação inclusiva. Sabemos que muitos sujeitos são alvo da educação especial, né? Outros são sujeitos alvo da educação inclusiva, mas a inclusão como um todo diz respeito ao trabalho, ao ensino e à aprendizagem com qualidade e à aprendizagem real. E isso faz com que nós também possamos compreender e entender que nós estamos vivendo um novo momento histórico. Então, falar em dificuldades de aprendizagem também nos remete a refletir. Dificuldade de aprendizagem de quem? Nós também muitas vezes enfrentamos algumas dificuldades de aprendizagem para podermos construir novas aprendizagens, como por exemplo, poder manejar as novas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje para poder auxiliar o trabalho à distância, o trabalho híbrido, o trabalho que exige uma nova forma, né, de podermos organizar, planejar, inclusive, as aulas. Então, pessoal, o fracasso escolar, voltando um pouquinho com relação à questão, né, dessa forma de aprender e devolutivas também que nós temos dessas aprendizagens. Precisamos entender que o fracasso escolar, ele se revela, ele não fica em oculto, e ele exige, tem questionamentos que são dirigidos muitas vezes da escola aos pais, e em outras vezes, dos pais para a própria escola. Trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais, o qual o foco é a aprendizagem, é um desafio. É muito comum nós ouvirmos que as crianças com necessidades especiais, as crianças especiais vão para a escola ou estão na escola para se socializarem. Mas não é somente isso. A verdadeira inclusão é aquela a qual a aprendizagem real, ela existe e o sujeito está aprendendo. O sujeito realmente incluso é aquele que está aprendendo. Embora essa aprendizagem ainda seja no seu tempo, e é necessário que o seu tempo seja respeitado, também é necessário que o seu estilo de aprendizagem seja respeitado. E trabalhar com sujeitos que têm algum tipo de dificuldade, problema de estudo ou transtorno de aprendizagem, eu posso dizer que além de um desafio, também é extremamente recompensador para todos nós quando nós vemos o avanço desse sujeito. O tema ainda é gerador de muita dúvida, de muito equívoco, quando se fala em especial das dificuldades, dos problemas e dos distúrbios, e em especial também dos transtornos que envolvem a aprendizagem. A resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara Plena, número de 2002, ou seja, já há bastante tempo, ele estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores na educação básica. Isso já de muito tempo, outras resoluções e até mesmo a legislação tem ajudado bastante com relação não só à formação de professores, os cursos, que é necessário para que a informação chegue até aos professores. É interessante que essa resolução, ela define que as instituições de ensino superior devem prever na sua organização curricular a formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades relacionadas, algo que além do necessário.
precisa ter uma realidade. E para isso é importante saber que alguns fatores influenciam na aprendizagem. Que fatores são esses? O que influencia a aprendizagem dos sujeitos? Ou, além de questões orgânicas, além de questões emocionais, psíquicas, matativas, envolvem o sujeito na sua totalidade, questões que são genéticas, questões que são específicas ao sujeito, também existem questões que estão relacionadas diretamente à família e à escola do sujeito. E justamente essa diferenciação entre as nomenclaturas, o que é dificuldade, o que é problema, o que é distúrbio, o que é transtorno de aprendizagem, é importante que tenhamos isso muito bem claro em nossas mentes para que a gente possa identificar e até mesmo realizar os encaminhamentos necessários para ajudar esses sujeitos, né? E a importância do trabalho do professor com esses alunos que têm dificuldade, ou que têm algum tipo de problema, ou que têm algum tipo de distúrbio, ou até mesmo algum tipo de transtorno de aprendizagem. É necessário a identificação e a intervenção em sala de aula e mais os encaminhamentos que são necessários. E o trabalho do AEE é importantíssimo neste processo para auxiliar justamente aos professores que estão em sala de aula, orientação também, auxílio ao trabalho relacionado e realizado dentro da escola, né? Através não só do serviço de orientação educacional, que também é extremamente importante nesse contexto, da supervisão escolar, né? Desse trabalho em equipe do todo da escola, da própria questão da gestão, da direção da escola também, para orientar famílias, orientar os sujeitos, orientar aos professores e também ao trabalho necessário com relação a esses encaminhamentos que serão realizados. Então, precisamos falar sim, precisamos ter claro, precisamos entender em especial. Então, vamos ver algumas considerações, em especial com relação às dificuldades ou os problemas de aprendizagem. É importante termos muito claro essa diferenciação entre as nomenclaturas. Dificuldade e problema não são a mesma coisa. Embora o senso comum ainda faça uma organização conceitual, mas nós devemos justamente evitar essa patologização, né, das dificuldades, dessas falhas na identificação dos sinais e dos sintomas. É importante nós sabermos que uma dificuldade é extremamente diferente de um problema de aprendizagem. Não são a mesma coisa e nem são doenças. Já está dizendo o nome, né? Para podermos compreender e identificar. Então, vamos ver algumas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre dificuldades, sobre problemas de aprendizagem. Vamos ver algumas considerações em especial. Pessoal, as dificuldades de aprendizagem, elas são mais simples, mas nem por isso elas são menos complexas para o sujeito. As dificuldades de aprendizagem, elas estão a nível da construção do conhecimento desse sujeito, ou seja, uma pessoa que possui uma dificuldade, ela tem uma momentânea, em especial naquele período que ela não está aprendendo, não está conseguindo construir a sua aprendizagem, ela tem um pequeno bloqueio para o aprender, mas quando isso é superado, aquilo que era dificuldade passa a ser transformado em construção de conhecimento. Tanto nas dificuldades como nos distúrbios de aprendizagem, significam a anulação da capacidade e o bloqueio dessas possibilidades do sujeito aprender por um período de tempo. Esse bloqueio só existe, essa anulação só existe naquele período de tempo o qual ela não consegue construir o seu conhecimento.
Não existe causa única, nem situação determinante. Isso quer dizer que a culpa não é da escola somente, a culpa não é só do sujeito, a culpa não é só da família, mas sim um apanhado de coisas que faz esse sujeito, naquele momento, não consiga construir o seu conhecimento. Mas o fracasso escolar, ele responde a diversas causas que podem ser externas dessa estrutura familiar do sujeito, né, e individual desse sujeito que fracassa, ou pode ser interna à estrutura familiar individual. No primeiro caso, é um problema de aprendizagem reativo. No segundo caso, é um problema de aprendizagem sintoma ou por inibição cognitiva. Os problemas de aprendizagem, ele pode ser reativo, ele pode ser sintomática ou ele pode ser, sim, por inibição cognitiva. Vamos entender um pouquinho melhor o que significa isso. Bom, a dificuldade de aprendizagem é isso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o sujeito não sabia multiplicar, tinha dificuldade na compreensão do que é a multiplicação. No momento qual um mediador auxilia o trabalho, o professor auxilia esse trabalho, ou seja, oferecendo para ele materiais adequados, como por exemplo material concreto, material de contagem, e ele consegue compreender o que significa multiplicar, ou seja, repetir quantidades iguais para formar uma quantidade maior. Ele compreendeu esse significado. Aquilo que era dificuldade de aprendizagem passou a ser construção de conhecimento. E a dificuldade deixa de existir, ou seja, ele avança sempre que tenha algo, ou seja, uma forma específica compreendendo a sua necessidade, o seu estilo de aprendizagem, a forma como esse sujeito aprende e ele possa avançar, para que ele possa avançar. Já nos problemas de aprendizagem, não. Eles são mais profundos, eles são mais específicos e geralmente eles estão relacionados ou alguma coisa que é de ordem externa ao sujeito ou de algo que é de ordem interna ao sujeito. E muitas vezes isso se dá inconscientemente. O problema de aprendizagem reativa, ele já está dizendo, ele tem a ver com fatores que são externos à criança. É uma reação que o sujeito está tendo com relação a algo que lhe está impedindo ou até mesmo incomodando. Ela não implica na modalidade de aprendizagem, nem é uma inteligência impedida. É maior a incidência, cujas causas elas podem ser atribuídas ou aos sistemas sociais ou educacionais. Pode ser atribuída também à ausência de projeto político-pedagógico e a práticas educativas que sejam comprometidas ou não com a construção do conhecimento. Então, por exemplo, nos casos de escolas onde não é favorecido o trabalho com a lógica, a compreensão, até mesmo o uso do material concreto, por exemplo, a metodologia que é utilizada, ela pode estar neste momento, naquele período, impedindo, causando um problema de aprendizagem reativo, a qual a criança não esteja compreendendo. Um outro exemplo é quando a criança tem um bom vínculo com o professor e a professora precisa tirar uma licença, entrar em licença por motivo de doença, por exemplo, e troca o professor. E aquele professor substituto que vem não tem o mesmo vínculo com aquela criança, não consegue ainda estabelecer, conhecê-la naquele período de tempo. É muito comum isso acontecer e as crianças, por exemplo, não quererem ir para a escola, chorarem, né? Terem medo, né, de ir na escola. É um típico problema de aprendizagem reativa, uma reação que a criança está tendo com relação a algo que naquele momento lhe está impedindo de avançar e de aprender. Então, é um problema de aprendizagem reativa. Eles são geralmente de ordem externas à criança.
Agora, os problemas de aprendizagem sintoma, não. Eles já são mais complexos. Eles atuam como uma mensagem encapsulada, algo que está ainda lá dentro do sujeito e geralmente algo inconsciente, o qual ele não percebe, não se dá conta. A criança, ela renuncia ao aprender ou ela aprende perturbadamente, marcando a construção da sua inteligência. É a inteligência detida naquele momento por mecanismos que são inconscientes e, em algumas vezes, mecanismos de defesa. É algo que ela não percebe, que ela não entende, mas que ela precisa sim superar para continuar aprendendo. E a inibição cognitiva são poucos os casos em relação aos outros, né? Tem a ver com a negação do aprender. É um problema de aprendizagem, sintoma que foi até as suas últimas consequências e geralmente o sujeito deixa de acreditar na sua capacidade, na sua potencialidade e na sua condição de aprendizagem. Bom, nem sempre é possível nós percebermos isso em sala de aula, como isso acontece. Por isso que muitas vezes é necessário realizar um encaminhamento, sim, para profissionais especializados, como psicopedagogos, por exemplo, neuropsicopedagogos, que possam fazer a avaliação desses problemas de aprendizagem e identificar o que está acontecendo como forma de poder auxiliar e planejar, programar, organizar a forma de intervenção, em especial nos problemas de aprendizagem que são sintoma e nos problemas de aprendizagem, né, por inibição cognitiva. Também os reativos. Como os problemas de aprendizagem reativos, geralmente eles são mais evidentes, aparecem mais, se sobressaem mais, algumas vezes é mais fácil a identificação. Mas esse é um trabalho que precisa ser realizado, ser feito por um profissional especializado sempre que se tiver condição. Por isso a necessidade da rede de apoio. Os indivíduos que têm dificuldades de aprendizagem, eles possuem uma temporária limitação no desenvolvimento cognitivo. Temporário por quê? Porque aquilo só dura enquanto a aprendizagem não acontece. Eles não apresentam estabilidade ou continuidade de iniciativa para aprendizagem. Sujeitos com dificuldade de aprendizagem, geralmente, eles não conseguem conter essa estabilidade para aprender, né? Muitas vezes acontece isso de aprender e esquecer ou aprender perturbadamente. Essa continuidade da iniciativa são aqueles sujeitos que a gente tem que estar sempre dizendo: pega o caderno, pega o lápis, organiza tuas coisas, junta teu material, né? Eles têm essa dificuldade muitas vezes de enfrentamento. Parece falta de responsabilidade, mas muitas vezes não é falta de responsabilidade, né? É essa pouca capacidade de gerenciar o seu comportamento e a sua relação para aprender. Geralmente os indivíduos com dificuldade de aprendizagem, eles possuem baixo nível de motivação, a autoestima muitas vezes também é comprometida. Existe uma dificuldade cognitiva de monitorar a sua aprendizagem. É muito importante que os mediadores, né, o professor, até mesmo a família, eles estejam sempre junto com a criança para poder compreender se fez o tema, se não fez o tema, se trouxe material, se não tem o material, né? Muitas vezes eles perdem os materiais também, porque eles têm essa dificuldade cognitiva de monitorar a sua própria aprendizagem. Eles são dependentes de iniciativa externa, né? Que sejam executadas ou mediadas por educadores, por pais e até mesmo por colegas. Falta eficiência executiva para eles poderem executar as tarefas, as atividades. E eles necessitam de mediação propositada, mediação sistemática, a qual o professor, né, muitas vezes, precisa ter um planejamento bastante específico para esses sujeitos. Bom, vimos até então
os problemas de aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios de aprendizagem. São distúrbios que envolvem a aprendizagem e existem distúrbios que são específicos da aprendizagem. É importante não confundir, pessoal, distúrbio de aprendizagem com baixo rendimento escolar. Distúrbio já está dizendo o nome. É uma disfunção para o aprender. É algo que está, difuso muitas vezes. E isso pode acontecer por questões que envolvam a questão biológica do sujeito, a questão maturativa do sujeito, a questão psíquica do sujeito. Geralmente existe algum tipo de comprometimento neurobiológico, sim, tá? Então, o baixo rendimento escolar, ele tem geralmente a sua origem na baixa motivação provocada, muitas vezes até mesmo pelo currículo escolar, né? E também na representação feita pelos pais na questão dos conhecimentos que são adquiridos pelos filhos, tá? Os distúrbios de aprendizagem, eles são divididos em 4 grandes grupos. Esses 4 grandes grupos, eles são bem diferenciados e é importante que se tenha conhecimento disso para a gente poder identificar. Identificar também, poder organizar o planejamento, para o trabalho específico com essas crianças. O primeiro grupo dos distúrbios que têm alteração funcional do sistema nervoso. Eles são de origem neurobiológica, E muitas vezes é necessário uma intervenção específica. Aqui entram todos os casos que envolvem o comprometimento neurobiológico desse sujeito. Já o segundo grupo são aqueles que têm comprometimento na esfera psíquica do sujeito e que muitas vezes influenciam a própria questão de aprendizagem. Já o terceiro grupo tem lentidão para transpor as fases do desenvolvimento mental e maturativo. São aqueles casos da maturidade, onde a idade cronológica do sujeito, muitas vezes ela difere da idade maturativa, da idade psicomotora, dos níveis lógicos matemáticos também que o sujeito está inserido. Os déficits intelectuais também entram aí. E o quarto grupo são aqueles sujeitos que têm distúrbios de aprendizagem específicos relacionados ao aprender e, em geral, são distúrbios específicos relacionados também com questões neurocognitivas, como, por exemplo, a dislexia, a descalculia e tantos outros distúrbios significativos de leitura e de escrita. Esses distúrbios específicos da aprendizagem, é muito importante que a gente tenha o conhecimento deles também para se fazer o encaminhamento necessário para as avaliações necessárias, as avaliações clínicas muitas vezes necessárias e as intervenções específicas. Em especial, por exemplo, sujeitos com dislexia, é necessário, além de todo o trabalho pedagógico, além do trabalho psicopedagógico, muitas vezes, trabalho necessário também neurolinguístico com esses sujeitos, Só as dislexias, por exemplo, existem 6 tipos de dislexia e com intensidade que difere de moderada, até a profunda e a dislexia severa também, Pode ser a dislexia leve, a dislexia profunda, a severa. Então, nós precisamos ter todo esse... E para cada tipo de dislexia, são intervenções diferenciadas para poder se trabalhar com esses sujeitos. Bom, em especial, todo o atraso,
ele gera também um fracasso, né? Se não for bem trabalhado, se não se agindo preventivamente de maneira eficaz, o atraso leva ao fracasso. Então, entendendo melhor, problemas ou distúrbios psicomotores, como por exemplo a pega do lápis errado, a hipertonia gráfica, aquela que faz com que o sujeito aperte demais o lápis, né, na hora de escrever, chega a marcar do lado da folha, do caderno muitas vezes, né? Ou a hipotonia gráfica, que é escrever bem fraquinho, que a gente mal enxerga a letra do aluno. Aquilo já são alguns sinais que são distúrbios neuropsicomotores que o sujeito não consegue entender. A própria pega do lápis, por exemplo, quando o sujeito está aprendendo, quando ele está escrevendo, quando ele está registrando. A forma com que o sujeito pega, né, esse lápis também, ele muitas vezes revela a forma como esse distúrbio, muitas vezes psicomotor, está agindo no sujeito. Então, problemas emocionais ou maturativos também, problemas de atenção, muitas vezes, de concentração, problemas ou atrasos cognitivos, problemas perceptivos, também muito comum de acontecer isso, problemas de memória, problemas de esquecimento, problemas de comportamento, né? Problemas ou distúrbios de linguagem, todos eles interferem, né? São problemas muito comuns nos indivíduos com distúrbios de aprendizagem, né? Geralmente um sujeito que tenha a dislexia, por exemplo, muitos deles têm junto a disgrafia, mas são dois distúrbios diferentes. Nem todo disgráfico é disléxico e nem todo disléxico é disgráfico, por exemplo, né? Então, é necessário um encaminhamento para avaliação especializada. Isso é essencial para o auxílio do aluno e para que ele possa, sim, se desenvolver com maior habilidade, né? Vamos falar um pouquinho também, relembrar ainda sobre dificuldades ou distúrbios de aprendizagem. Então, relembrando, dificuldade de aprendizagem se refere a qualquer tipo de dificuldade apresentada durante o processo de aprender. Ele pode ser decorrente de fatores variados, né, que vão desde causas internas ao sujeito ou externas ao sujeito. Em tempos de pandemia, que nós estamos vivenciando hoje em especial, bem, é tudo novo. A forma das atividades chegarem, por exemplo, até os alunos, a forma qual estes alunos estarem em casa, necessitando trabalharem em casa e muitas vezes com a mediação dos pais, que também muitas vezes não sabem como lidar, não têm essa habilidade, nem mesmo o conhecimento necessário para poder ajudar os filhos a fazer os temas, a fazer as atividades, a fazer as tarefas, a manejar as plataformas a quais estão inseridos os materiais, até mesmo lidar no celular, quando muitas vezes é necessário, porque chega as atividades através do celular para que essas crianças possam fazer em casa. Bom, isso tem causado muitas dificuldades de aprendizagem nos pais, dificuldade de aprendizagem nas crianças e dificuldades de aprendizagem muitas vezes nas próprias professores, né, que também precisam reaprender e fazer uma nova releitura das formas de como trabalhar, tá? Então são dificuldades de aprendizagem, mas no momento que a gente aprende, constrói o conhecimento, como manejar a plataforma, como fazer essa atividade, como poder organizar essa forma de trabalho com esses alunos, né, com os instrumentos e a forma como aquilo que era dificuldade passa a ser conhecimento. E no momento que passou a ser conhecimento, deixou de ser dificuldade e aquilo foi sanado e o sujeito avança. Agora, no distúrbio, não. Os distúrbios, eles se referem a características geralmente que são orgânicas,
que são biológicas específicas daquele distúrbio. É uma disfunção específica que geralmente é de ordem neurológica ou neuropsicológica. Ela implica em uma perturbação nessa aquisição, na utilização ou na habilidade para a solução dos problemas. E no distúrbio sempre vai ser necessário a intervenção específica. Então, pessoal, crianças que não estão aprendendo como seus colegas. Isso em regra geral. Crianças que não estão aprendendo como seus colegas. Eles necessitam de mediação ou intervenção diferenciada. Um olhar diferenciado, né? E, geralmente, quando esse sujeito que não está aprendendo como seus colegas, né? Que ele superam essas dificuldades iniciais que tiveram, geralmente aquilo que ele tinha era somente uma dificuldade, uma provável dificuldade de aprender, né? Agora, quando essas crianças que mostram dificuldades que são persistentes, a gente ensina, utiliza material diferenciado, mas as dificuldades elas persistem, provavelmente seja um distúrbio de aprendizagem. Então, vamos falar um pouquinho também a respeito dos transtornos, né, que interferem na aprendizagem. São transtornos específicos, já está dizendo, eles interferem na aprendizagem. Geralmente eles são específicos e geralmente a interferência na aprendizagem é uma das comorbidades da necessidade especial do sujeito. Como, por exemplo, o transtorno do déficit da atenção. Que pode estar relacionado à hiperatividade, né, que é impulsividade, agitação, ou com a hipoatividade, que é a lentidão, ou misto. Ora é impulsivo e ora ele é lento e desatento. E geralmente ele está caracterizado pela dificuldade da atenção, de concentração e na capacidade de foco, de focar. Sujeito que tem dificuldade de se concentrar, que tem dificuldade no foco, geralmente ele apresenta, sim, né, algum tipo de interferência no seu processo de aprendizagem. Um outro exemplo muito comum de transtorno que interfere na aprendizagem é o transtorno opositor desafiador, o TOD. Ele é caracterizado pela oposição, pela contrariedade, pelo desafio. Sabe aquele sujeito que a gente diz A e ele diz B? A gente diz A e ele continua dizendo B? Ele contraria muitas vezes, né? Ele tem um desafio muito grande. Geralmente é de difícil manejo comportamental, o TOD, né? E ele acarreta em problemas de disciplina na escola. E isso, consequentemente, acarreta também em problemas de aprendizagem. E um outro exemplo que nós temos, né, de transtorno que interfere na aprendizagem é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é caracterizado pela compulsão, o que afeta essa capacidade atencional e também emocional do sujeito e, consequentemente, ele vai interferir na aprendizagem desse sujeito. E aí eu pergunto, qual é o papel do professor, em especial do atendimento educacional especializado, nesse processo, em especial nestes tempos de pandemia que nós vivemos hoje, onde está acontecendo, está ocorrendo um novo tempo histórico na educação. E nós continuamos ainda esse processo, né? Nessa mudança no paradigma da educação, para esse novo normal que nós estamos aprendendo a conviver, como por exemplo, e a viver, né? Como por exemplo, estando junto, estando longe, né? E o que significa estar longe e continuar perto, juntos, unidos, onde esta convivência ela é
necessária que continue acontecendo, mas também é tão necessário esse momento que nós precisamos estar em isolamento social. O professor, ele é mediador de aprendizagens. O professor também precisa ser acarinhado, né? Ser abraçado. Por isso a necessidade da rede de trabalho de todos na escola. E também aqueles que trabalham, atendem, acompanham essa criança fora da escola. Os atendimentos, às vezes, ele necessita, inicial, nem todos estão acontecendo. Por isso, a importância das relações veiculares estarem estreitas, né? Mesmo com distanciamento, porque sem vínculo, pessoal, não existe aprendizagem. É importante a gente continuar mantendo contato através do WhatsApp com os grupos de alunos, mandando para eles elogios, né? Recebendo essas devolutivas que eles vão dando através das atividades, a organização toda dessa forma, até mesmo dos materiais que a gente manda para eles, né? Auxiliar os professores na forma do processo, nas adaptações de currículo tão necessárias, nas flexibilizações de currículo tão necessárias. Se sabe que para crianças com necessidades especiais, independente do que seja, é necessário que se diminua a quantidade e se aumente a qualidade das produções que são feitas com elas, né? Por isso a necessidade do papel do professor também como um orientador e organizador de aprendizagens, tendo metas e objetivos coletivos bem definidos para que isso possa acontecer. Cada vez mais, pessoal, é necessário que se tenha metas e objetivos coletivos bem definidos, né, para se poder auxiliar a todos na escola. Por isso a importância do planejamento, do envolvimento de todos nesse período, para que aconteça a construção real da aprendizagem. O planejamento, eu pergunto, é uma burocracia ou é uma necessidade de objetivos, de metas definidas? Né? E por isso a necessidade da ação supervisora também, do próprio coordenador pedagógico, do supervisor, né? Dentro da escola, como um auxílio para que a interdisciplinaridade e a aprendizagem significativa verdadeiramente aconteça, ocorra, em especial nesse período, nesse novo tempo que estamos vivendo dentro da educação. E uma outra questão também importante, vou passar para cá um pouquinho, que fica mais fácil para a gente entender, é a necessidade, né, do respeito aos níveis de desenvolvimento dos sujeitos, das crianças. Se respeitar também os estilos de aprendizagem, o ritmo de produção pessoal, né, dessas crianças, a autoestima, a valorização das produções, né, que eles vão conseguindo construir, essas construções cotidianas que eles vão fazendo. A organização do próprio planejamento, como eu já falei, a necessidade de diminuir a quantidade, de aumentar a qualidade nas propostas, de acordo, né, com a condição do aluno, né, a própria relação da família com a escola, para que isso tudo possa acontecer e, finalmente, a inclusão de todos, mas a inclusão real, onde aqueles sujeito que está, sim, fazendo parte, né, desse contexto escolar verdadeiramente aprenda. Ok, pessoal? É isso então, conversamos um pouquinho a respeito. Já quero agradecer a todos, né? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho de todos. Quero desejar um bom curso a todos, lembrando que juntos nós somos muito mais fortes. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Estou deixando aí para vocês o meu contato também, meu e-mail, para vocês poderem acessar. Muito obrigada. Tchau, tchau e um excelente curso a todos. Tchau, pessoal.